Pois bem, nem todas as pessoas, né, têm direito a essa revisão de vida toda. E para explicar como isso funciona, estamos aqui com uma advogada especialista no assunto, que é a Márcia Magaton Prado. Márcia, acho que primeiro, né, situar as pessoas, os aposentados e pensionistas, porque é para eles, né, que nós estamos falando, é o público-alvo dessa matéria. Primeiro, o que é essa revisão de toda a vida, né? Bom dia, ouvintes da TVM. Bom, ontem tivemos a aprovação e o que é a revisão da vida toda? Ela abrange todas as contribuições vertidas anteriores a 94, porque na aposentadoria foram calculadas as contribuições a partir de 94 até a data da aposentadoria. Então, agora, com essa revisão, vai ser possível incluir as contribuições anteriores. E com isso vai aumentar o período base de cálculo e tende a aumentar a renda do segurado. Mas nem todos terão esse direito. Isso é importante deixar frisado, porque todo mundo fala, então agora eu tenho direito? Não, é preciso cautela nessa hora, tá? Então, Márcia, por que 94, essa data? 1994. Isso, 94. Foi a transição, né? Isso, foi quando mudou, foi quando teve a mudança do Plano Real. Lembra que cortaram aqueles 3 zeros? Então, a partir de então, mudou a moeda, porque antes era muito altos e baixos, era aquela coisa de inflação alta. Cruzeiro, cruzado. Cruzeiro, cruzado. Aí entrou o Plano Real. Então, a partir dessa data, que foi contemplado pela Lei 813, esse marco temporal onde as contribuições passaram a ser calculadas de julho de 94 até hoje, atualizadas e tudo mais. A grosso modo, era para esquecer esse período anterior a 94 nos cálculos. Isso. Só que naquela ocasião, né, as pessoas que tinham se aposentado, que foram se aposentando naquela época, elas pegavam era uma regra de transição. Então é importante entender que essa revisão que foi aprovada agora, ela é uma regra de transição. Ela não é uma regra genérica, ela é de exceção. Como o governo tenta fazer crer que o impacto econômico vai ser muito alto, mas não, porque ela ela abrange uma parcela bem pequena de segurados que terão esse direito. Tem a ver com os salários também que ganhavam na época, né? Sim, os salários. Então, aquelas pessoas... Por exemplo, quem é que vai ter o direito disso? Como eu disse, não são todas as pessoas. Quem vai ter direito são quem se aposentou nos últimos 10 anos, que pega o período da decadência. Então, nós estamos agora em dezembro de 2022, é quem se aposentou a partir de dezembro de 2012. Já em janeiro, a partir de janeiro de 2013. Então, se quiser que os efeitos financeiros sejam retroativos, tem que entrar o quanto antes com a ação, tá? Porque quando você entra com a ação, os efeitos financeiros retroagem até os últimos 5 anos. Então, a pessoa recebe até os últimos 5 anos, desde que ela tenha se aposentado dentro dos últimos 10 anos. E um outro marco temporal, quem se aposentou até a data da reforma da Previdência. A partir da reforma que ocorreu em novembro de 2019, quem se aposentou depois disso não tem direito a essa revisão. Então, nós temos aí um período muito curto, de 2012 a 2019, quem se aposentou nessa época. E quem tem entrado com o processo, né? Quem já entrou com o processo, quem entrou antes disso vai se garantir desde quando entrou com a ação. Tem ações que foram ajuizadas em 2016, então a pessoa vai receber de 2016 para trás, desde 2011, tá? Porque sempre pega os últimos 5 anos. Bom, aí, para a pessoa ter uma ideia, a primeira coisa que é recomendável, fazer cálculos. Não adianta, eu tenho direito a correr atrás, ficar louco, não, você tem que fazer cálculos. Então, procure uma pessoa da sua confiança, um advogado que faça cálculos, para ele poder saber se isso vai ser benéfico ou não. Tem muitos casos que eu já fiz que não são benéficos, então vai reduzir a renda do segurado, e ninguém quer reduzir renda, as pessoas querem aumentar. Aí, como que a pessoa tem uma ideia se ela tem direito ou não, se isso vai ser benéfico para ela ou não? Então, o que acontece? As pessoas que trabalharam lá na década de 60, 70, 80, 90, até 94, essas pessoas que naquela ocasião tinham um salário mais significativo, maior, um salário razoável, normalmente essas pessoas, elas têm muita chance de ter a sua renda aumentada. Principalmente quem tinha isso e se aposentou por idade. Porque na hora de você compor os cálculos, né, você vai entrar, porque os cálculos eles são uma média aritmética. Na hora que você embute valores altos, essa média tende a subir. Se você embute valores baixos, essa média tende a diminuir. Então, se você lá, como a grande maioria das pessoas, ela começou a trabalhar
ganhava um salário baixo, depois ela foi aumentando, estabiliza e se aposenta. Esse é o grande normal. Então, normalmente, essas pessoas talvez não teriam direito, mas precisa fazer cálculo. Já aqueles que trabalharam lá atrás e ganhavam bem, tinham altos salários ou salários razoáveis, esses terão a chance, grande chance de ter a revisão feita. Bom, doutora, para as pessoas não virem correndo, né, fazer fila na porta dos escritórios de advocacia, o que você recomenda, então? Bom, eu recomendo primeiro primeira coisa, o INSS, ele só tem os cálculos, ele tem os valores das contribuições a partir de 1982. Então, todas as contribuições vertidas anteriores a isso, ele não tem. E aí, como é que eu provo? Quanto que eu ganhava antes de 82? Faz muito tempo. Então, tem a carteira de trabalho, é uma prova fidedigna. Lá na sua carteira vai conter todos os vínculos que você teve, quanto você ganhou, que é uma forma da gente apurar esses valores. Ou aqueles que não tinham carteira assinada, eles recolhiam através de carnês, aqueles antigos carnês da Previdência. Isso também é prova fidedigna. Bom, mas eu perdi tudo, eu não tenho mais. Quando você perder essas provas, o que vai acontecer? Nós vamos considerar salário mínimo. E aquilo que eu falei, se você entrar com salário mínimo, a renda diminui. Então, é importante ter essas provas. O INSS não tem isso? Eu até acho que eles tinham, na época, umas microfichas. Porém, o INSS, a gente sabe que ele está colapsado. Ele não vai parar tudo que ele está fazendo, ele não está dando conta nem das concessões, ele não vai parar tudo para fazer, ir lá procurar nos arquivos dele essas microfichas. Então, assim, como garantir isso? Você traz as provas, você instrui o processo com tudo que você tem, com essas provas, e aí você garante que o seu processo corra mais rápido e tenha um resultado mais rápido. Só lembrando que quem se aposentou após a reforma da Previdência, nada feito. Nada feito, nada feito. E aí, bom, então é isso. Em linhas gerais é isso. Cálculo, não façam, jamais entrem com essa revisão sem antes você saber se é vantajosa ou não para você, porque ela pode prejudicar a sua renda. Eu já fiz vários cálculos que não são benéficos, tá? Bom, legal, doutor. Então, resumindo, notícia boa, porém, tem que ter cautela para não extrapolar aí o otimismo e dar com os burros na água quando vier o cálculo. Sempre, né, Luiz, conversar com um especialista, né, e ter cautela mesmo, porque pode se prejudicar, porque se entrar com um pedido na justiça e esse pedido, de repente, for baixar a tua renda, a justiça pode fazer o que você está pedindo, porque a justiça só faz quando ela é provocada. Então, cuidado, tá? Dos impactos econômicos, o governo está querendo fazer crer que isso aí vai desbancar os cofres da Previdência e tudo mais. Mas é como eu falei, é uma ação de exceção. E esse argumento foi o que protelou, né, a decisão do Supremo. Exatamente. Lá está inclusive no YouTube, para quem quiser ver, as sustentações orais, que foram brilhantes, eles disseram exatamente isso, que ela, além dela ser uma regra de exceção, porque não são todos que se enquadram, porque ela é exceção mesmo, porque, em geral, as pessoas começam trabalhando ganhando pouco e depois ganham mais. Aqui é o contrário, quem ganhou bem e depois estabilizou. Então, assim, o impacto não é esse que estão divulgando. Agora eles vão revisar isso, devem divulgar os impactos reais, e aí nós vamos ver que vitória do segurado. Esse foi o hexa do segurado. Boa notícia, né? Boa notícia, sem dúvida, sem dúvida.